Alvorada Cultural. O clássico Macbeth de William Shakespeare deixa as páginas do livro para ganhar os palcos de Belo Horizonte. Isso porque a atriz Mariana Lima Muniz volta à cena teatral mineira com uma releitura da obra, que recebeu o nome de Macbeth 22. Na tragédia, Shakespeare conta a ascensão e queda de um tirano na Escócia do século XI, um enredo que surge na montagem propondo uma comparação entre o contexto sociopolítico da Renascença elisabetana e o Brasil contemporâneo. E quem conta mais pra gente sobre essa peça é a própria atriz Mariana Lima Muniz. Mariana, é uma alegria imensa conversar com você. Desde já eu agradeço a sua disponibilidade e seja muito bem-vinda ao Alvorada Cultural. Oi, Bruno, a alegria é minha. É muito bom poder estar falando do espetáculo nesse espaço e eu já cumprimento a todos os ouvintes do Alvorada Cultural. Mariana, e eu começo essa nossa entrevista perguntando a você como surgiu a ideia de construir essa peça. Ela surgiu durante a pandemia. Eu sou professora de teatro do curso de teatro da UFMG e eu tinha que dar aula de interpretação online durante a pandemia. E aí eu senti que os textos do Shakespeare, os monólogos do Shakespeare, seriam um material muito bom para ter uma ancoragem teatral em um momento tão atípico para o teatro, né? E aí eu comecei a me debruçar sobre vários textos e, dentre eles, os textos do Macbeth falavam muito da situação atual em que a gente vivia, né, naqueles anos de 2020, 2021, e depois da comemoração, entre aspas, do 7 de setembro de 2021, para mim ficou muito claro que o Macbeth era uma história que falava diretamente da nossa situação, tanto pandêmica, quanto de perda da democracia em si, né? O Macbeth fala sobre a ascensão e queda de um tirano e me parecia naquele momento que era uma peça que iria reverberar em muitas pessoas. E Mariana, a tragédia se passa na Escócia do século XI, mas ao mesmo tempo ela diz muito da época em que Shakespeare viveu e escreveu a obra, o que ocorreu bem depois do século XI. Passados muitos anos, chegamos ao século XXI e essa tragédia ainda conversa com o atual contexto político brasileiro. Quais semelhanças podemos observar entre essas eras por meio dessa montagem estrelada por você? Então, acho que uma primeira coisa, você falou muito bem. O Shakespeare situa a peça que ele escreveu no século XI, na Idade Média, mas ele escreveu no Renascimento. Então, ele já fazia esse jogo de colocar a peça num tempo bem antigo para falar de uma situação atual dele, do Renascimento do século XVI, como uma estratégia. E a gente faz essa mesma estratégia. A gente traz essa peça para o século XVI, para o ano de 1522, que é um ano fictício que a gente cria, né? E vamos falar sobre como que a ambição pode cegar completamente as pessoas, né? Porque o Macbeth, ele tem o desejo de ser rei. E para isso ele mata o rei. E ele se torna rei. E uma vez que ele se torna rei, a única preocupação dele e da sua mulher, Lady Macbeth, é continuar no poder. Não existe um plano de governo. Existe uma estratégia contínua de tentativa de manutenção do poder. E na nossa visão, na visão da equipe, isso foi o que nós vivemos nos últimos 4 anos, né? Não era um projeto de ação, não era um projeto de governo, era um projeto de poder. E enquanto existe esse projeto de poder, no texto de Shakespeare, ele fala: a Escócia, durante o reinado de Macbeth, experimenta a fome, a doença e a violência. E isso me pareceu muito próximo do que a gente estava experimentando. A fome, a volta da fome como um problema gravíssimo no Brasil, a doença, uma pandemia, né, que nós enfrentamos de uma forma, de uma forma muito difícil, e também o aumento da violência, principalmente da violência política. Então, esses pontos
foram importantes para nós, para a gente falar de um tempo passado e como que esse tempo passado pode nos revelar a nossa situação atual. E tem uma coisa muito interessante, Mariana, que é o seguinte: o fato dessa tragédia, escrita há tantos anos, dialogar com o atual contexto sociopolítico do Brasil, reafirma uma das coisas que caracterizam uma obra clássica, que é o fato dela ser atemporal, não é isso? Exatamente, acho que o Shakespeare ele tem isso, né? Ele e outros escritores antigos, né? Mas o Shakespeare tem essa característica. Eu acho que ele consegue captar muito bem as complexidades do ser humano, né? Então, o nosso desejo de poder, que é um desejo, a ambição que todos nós temos, né? E o que ele faz é transformar essa ambição, que é um sentimento, uma emoção comum a todos nós, no exagero. E a gente vê, então, como que essa ambição exagerada o leva a cometer atrocidades. E ao ver isso, a gente reflete sobre sobre a nossa ética, né? Sobre o nosso comportamento ético em sociedade. Acho que isso é interessante, os gregos também faziam, né? O teatro como esse espelho no qual a sociedade se vê, e a partir do momento em que ela vê pessoas que foram para além de uma certa medida, para além da ética, para além da moral, e vê o que acontece quando alguém ultrapassa esse limite, a sociedade pode refletir sobre si mesma e se readequar, se reajustar dentro de um limite ético, que eu acho que é uma coisa importante que o teatro tem para fornecer, para proporcionar, porque isso é feito ao vivo, na presença física de atores e do público, e é um momento de catarse mesmo, né? Dos atores com o público, né, nessa reflexão sobre nós mesmos. E Mariana, conta pra gente como foi transpor o texto de Shakespeare para o palco. Foram feitas muitas adaptações e o que vocês mantiveram do texto original? Nós fizemos muitas adaptações. Na verdade, a gente faz uma releitura do Macbeth. A gente tem vários textos originais, então tem vários monólogos, né, de Macbeth, Lady Macbeth, Banquo, Macduff, que são originais, ainda que a gente tenha feito adaptações. A gente pegou o original em inglês e fez uma tradução, tentando fazer uma linguagem um pouco mais próxima do nosso cotidiano, ainda que é bastante difícil, mas a maioria da peça, na verdade não a maioria, ela é um diálogo de uma narradora com o público que assume esses personagens e ao mesmo tempo comenta sobre esses personagens. Então, por exemplo, a gente não pode esquecer que o Shakespeare é um homem do século XVI. No século XVI, na Inglaterra, as mulheres não podiam nem ser atrizes, né? Então, os personagens femininos de Shakespeare eram interpretados por homens. Então, tem uma visão muito autocentrada no universo masculino do Shakespeare, que hoje, com o nosso pensamento atual, a gente poderia considerar, inclusive, machista. Então, a gente faz esses apontamentos. Né? Tem um momento que a Lady Macbeth fala: espíritos que sabeis compreender os pensamentos mortais, libertem-me do meu gênero. Ela está pedindo, então Shakespeare não consegue conceber que uma mulher possa ser cruel. Então, para que a Lady Macbeth seja cruel, ele pede que os espíritos a libertem da sua condição feminina. Porque, na verdade, para o Shakespeare, para o homem do século XVI, as mulheres deveriam ser boas, maternais, dóceis, né? Então, a gente vai pontuando vários momentos em que a gente acredita que esse texto clássico tem um valor histórico, literário e teatral imenso, já não dialoga tanto com o nosso pensamento atual sobre o lugar da mulher, sobre o lugar do homem, sobre a questão de gênero e poder, por exemplo, inclusive sobre a questão racial, né?
É uma peça escrita por um homem branco, sobre um homem branco e interpretada por uma atriz branca. Então isso também é uma coisa que permeia e que costura, e a gente vai fazendo todas essas costuras e esses comentários para discutir, inclusive com muito bom humor, as diferenças que existem entre o que era o pensamento humano do século XVI e o que é o nosso pensamento contemporâneo, e como há coisas que convergem e há coisas também que divergem, né? E falando, Mariana, mais propriamente sobre a estética da peça, o que o público vai ver em cena em termos de iluminação, sons e figurinos? A peça ela começa com uma estética bem minimalista, tá? O que o público vai ver é um Maurílio com um monte de pedaleira e samplers numa mesa e uma guitarra, e ela começa uma estética muito minimalista, com poucos elementos, muito centrada nessa teatralidade. A estética é muito centrada no som, na música, na palavra. E aí, pouco a pouco, vão entrando elementos de cenário que compõem, não de forma figurativa, o castelo de Macbeth, e que depois vão compor uma solução muito bacana da Bruna Cristóforo, que é a cenógrafa, que eu não vou contar aqui para não dar spoiler, mas é uma cenografia que vai compor esse bosque que anda em direção ao castelo, que é uma profecia de que Macbeth só seria derrotado quando o bosque, né, caminhasse em direção ao castelo. Então tem um truque cenográfico e de iluminação que é muito bacana, que eu acho que vai surpreender o público. A iluminação é do Agner Gustafsson, e o figurino da Silma Dornas é um figurino que ele traz muitos elementos, tanto medievais quanto renascentistas, mas também traz uma pegada mais pesada, mais tecnológica, eu poderia dizer assim, que faz essa aproximação entre as várias cronologias da obra, né? O século XI, que é quando, teoricamente, aconteceria a ação de Macbeth, o século XVI, que é quando Shakespeare escreve, e o nosso século XXI. A gente vai navegando por essas referências estéticas também. E será que podemos dizer, Mariana, que essa peça é também uma homenagem a Shakespeare, já que a obra dele, apesar de ter sido escrita séculos atrás, ainda continua despertando reflexões críticas? Sem dúvida, mas é uma homenagem que, como dizer, é uma homenagem sem passar pano, vamos dizer assim, para usar um jargão atual, né? É uma homenagem porque o texto é maravilhoso, porque a história é incrível, mas ao mesmo tempo aponta questões que se eram questões naturalizadas no século XVI, já não são mais no século XXI. E eu acho que isso é importantíssimo, porque ao invés de ter, vamos dizer, a cultura do cancelamento, né? E isso é uma coisa muito próxima da nossa realidade. Autores antigos não devem ser lidos, né? Homens brancos europeus não devem ser montados, por exemplo, né? Não, a gente monta, mas a gente monta contextualizando, tanto na época quanto agora. Então é uma homenagem que tenta trazer realmente para o contemporâneo, apontando inclusive as falhas dentro do nosso olhar do século XXI, né? Mariana, e eu vou abrir agora um espaço e pedir a você que convide o público de Belo Horizonte para assistir ao espetáculo Macbeth 22. Então queria convidar todos vocês que nos ouvem para assistir o Macbeth 22. A peça está dentro da campanha de popularização do Teatro da Dança, então você pode garantir o seu ingresso a preços promocionais pelo site Val Teatro MG. E a gente recomenda, porque o espaço ele tem uma lotação mais reduzida, então a gente recomenda que você garanta o seu ingresso com antecipação para garantir o preço promocional e também garantir a sua entrada no teatro. Mariana, foi uma alegria imensa conversar com você. Muito obrigado por nos atender e parabéns pelo espetáculo. Eu que agradeço, Bruno, também foi muito prazeroso conversar com você e com os ouvintes, e agradeço o espaço.
Um grande abraço para você, boa sorte na estreia e até mais. Obrigada, um abraço. Eu conversei com a atriz Mariana Lima Muniz, que estreia em Belo Horizonte a peça Macbeth 22. A montagem fica em cartaz até 12 de fevereiro na Funarte. As sessões ocorrem às sextas e sábados, às 8 da noite e aos domingos, às 7. O ingresso custa R$ 42,00 na bilheteria e R$ 20,00 nos postos do Simparque, localizados no Shopping Cidade e no Pátio Savassi. O preço de R$ 20,00 também vale para ingressos comprados pelo site valteatromg.com.br. Eu sou Bruno de Oliveira e este foi mais um Alvorada Cultural. Obrigado pela companhia e até a próxima.